Meus amigos, obviamente não tem boa noite hoje. Seria até hilário da minha parte lhes desejar uma boa noite, um bom final de semana, porque não vai ter. Aconteceu aqui é vexatório. Não sei se vocês já passaram por alguma situação onde vocês, de tão envergonhados que estavam, se vocês passaram por alguma situação muito desagradável e que dava realmente vontade de você se esconder embaixo de alguma mesa, embaixo de alguma cadeira e não apresentar a sua cara. Pois é, exatamente assim que eu estou me sentindo. Por poucas vezes eu me senti assim, deixando um estádio de futebol. Principalmente nos últimos anos, quando o Flamengo se reestruturou e montou grandes times, com jogadores caríssimos, o Renato precisa saber disso. O time aqui não custa 200 milhões, o time custa muito mais do que 200 milhões. Então, eu realmente estou envergonhado, eu não tenho condições de deixar o estádio, porque eu vou ter que cruzar com torcedores tricolores, eu vou ter que olhar para eles, ainda que eles não me reconheçam. Eu não quero nem entrar no WhatsApp, eu não tenho vontade de entrar nas redes sociais, porque eu não tenho nenhuma dúvida, estou sendo sacaneado lá. E com razão, porque realmente nós precisamos ser sacaneados mesmo, para que nós entendamos que precisamos protestar contra essa verdadeira vergonha que aconteceu aqui no Maracanã. Uma vergonha que já se anunciava desde o primeiro minuto. Aliás, eu anunciei essa vergonha a semana inteira, quando eu falei para vocês sobre determinadas peças. Obviamente que o problema do Flamengo não é a escalação de algumas peças, ainda que elas tenham, mais uma vez, comprometido, nós vamos falar sobre isso ainda nesse vídeo, tenham comprometido aquilo que aconteceu dentro de campo, o resultado da partida. Mas o problema é que o Renato não tem solução tática, o Renato não tem repertório, o Renato não consegue fazer o time funcionar quando as propriedades de determinados jogadores bons não funcionam. Então, quando você chega aqui no jogo de hoje e você observa que o time não está jogando bem coletivamente, que o time não tem movimentações de triangulação, quando você percebe que o time não tem jogadas ensaiadas, ou seja, que o time não está treinado para poder vencer times mais retrancados, algo que eu lhes disse que iria acontecer hoje com o Fluminense. Quando você percebe isso, você ao menos torce para que essas escalações que ele faz, essas insistências, realmente, meus amigos, nessa oportunidade não venham a falhar. Mas é algo impossível, como eu disse a vocês, é algo estatístico. Qualquer um que não entenda de futebol vai lá ver as estatísticas do René. Eu não quero nem falar do René, porque falar do René aqui, meus amigos, é uma brincadeira. Aliás, aos 85 minutos de jogo, ali terminando o jogo, o Renato esbraveja com o René pelo 30º erro dele na partida, alguns até capitais, nos gols do Flamengo, erros capitais dos 2 primeiros gols. Mas eu quero dizer aqui, aí ele vai substituir pelo Ramon, mas deu vontade da gargalhada aqui. Você aí, torcedor rubro-negro, tem que dar gargalhada disso, tem que rever o jogo, entender, caramba, como é que o cara apoia o René só agora? Meu Deus do céu, a torcida está aí reclamando dele desde o primeiro minuto de jogo. O cara está falhando, meus amigos, desde o primeiro minuto de jogo. Todas as jogadas do Fluminense ali pelo lado esquerdo do Flamengo, algo que recorrentemente eu tenho falado, mas ainda que eu não tivesse falado, eu nem precisaria falar. Aliás, eu não tenho nem energia para falar de novo. O que eu vou dizer de um treinador que escala as mesmas peças problemáticas de sempre? A partida que o Thiago Maia fez hoje aqui, a torcida, pela primeira vez que eu tenha visto, vaiou o Thiago Maia. Verdade que ele está há muito tempo sem jogar aí, desde o ano passado, começou agora, primeiro jogo, talvez um dos primeiros com público que ele participa, mas a torcida vaiou o Thiago Maia retumbantemente. O time do Flamengo, meus amigos, não tinha saída, e você aí, companheiro rubro-negro, ainda pede o Thiago Maia no lugar do Arão. Isso só pode ser brincadeira. Thiago Maia, meus amigos, não consegue acertar um passe de 2 metros. Aí você vai dizer assim, Fernando, tá fulanizando. Então, mas eu tenho que fazer, porque eu já disse que a ideia tática do Renato é 0. Eu já falei para vocês que o Flamengo, treinado pelo Renato, não tem repertório. O time do Flamengo não tem estratégia. O time do Flamengo não entra em campo
da seguinte maneira: bom, estudei o time adversário e agora eu quero fazer o seguinte, vocês vão vencer o que esses adversários vão propor da seguinte maneira: X, Y, Z. Não tem isso. Parece que não tem análise de desempenho no Flamengo. Parece que o Renato, ele não pesquisa o adversário. Parece que o Renato não faz palestras para os jogadores com o intuito de posicionar a defesa em função da forma como o time adversário ataca, e nem tampouco o ataque em função da forma como o time adversário defende. O time do Renato, meus amigos, é um bando e que depende exatamente das valências individuais de cada um. Quando elas não funcionam, é isso que acontece. Então, a questão é deixar de falar do aspecto coletivo e falar das escalações, porque é o mínimo que ele pode fazer, é parar de escalar esses caras que falham todos os jogos. Hoje à tarde, meus amigos, eu estava dizendo o seguinte: Léo Pereira, Gustavo Henrique e Bruno Viana, eles são o repolho, o jiló e a beterraba. Eles são ruins pra caramba. Esses caras não podem continuar no Flamengo. Esse terceiro gol, ele é vexatório. É uma vergonha você vir ao Maracanã, meus amigos, e assistir a torcida do Fluminense gritando aqui, dizendo que não adianta ter dinheiro. É uma vergonha ver a nação rubro-negra ali, meus amigos, acanhada, acabrunhada. A nação rubro-negra ali sem ter o que dizer, a não ser mandar o Renato tomar caju, porque realmente ele merecia. Eu só não pude fazer isso porque eu estava aqui na área de imprensa. E aí eu não podia gritar, porque se eu tivesse lá no setor norte, eu engrossaria esse coro mandando o Renato tomar caju, porque é isso que ele tem que fazer, ele tem que tomar caju. E vocês me entendem o que é tomar caju. É isso? Porque quando acaba o jogo, ele também envergonhado sai rapidamente do campo. E amanhã o companheiro vai estar lá na praia de Ipanema. Ele vai estar lá na praia de Ipanema com as mulheres todas no colo dele. Aí você vai dizer assim: Fernando, você está misturando a vida pessoal dele com a vida profissional. Não, não é isso. É porque você, companheiro rubro-negro, vai passar um final de semana de merda. Ele não. Ele amanhã vai pra praia. Vai lá tomar um chopinho dele, vai botar aquelas mulheres lá no colo dele. É assim que ele vive. E o companheiro precisa entender o que é o Flamengo. Escala mal pra caramba, treina o time mal pra caramba, não analisa o adversário. É vergonhoso. O que aconteceu aqui é vergonhoso. Então, meu amigo, é o seguinte: se você quiser acreditar na matemática, ainda dá chance. Se você quiser acender uma vela para São Judas Tadeu, não tem problema nenhum, você pode fazer isso, torcendo muito para que o Atlético seja derrotado amanhã. Mas do que vai adiantar se o Flamengo não faz o papel dele? Já é, meus amigos, o segundo jogo seguido que nós estamos aqui no Maracanã e que o Renato mostra que não tem soluções de movimentação para poder romper os bloqueios, para poder romper os movimentos recuados que o Fluminense, que os adversários apresentam dentro de campo, entendeu? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, meus amigos: o que aconteceu aqui é vexaminoso. E aí, na quarta-feira, nós temos um jogo contra o Atlético do Paraná. Esse jogo aí, ele também é perigoso, porque a torcida do Flamengo está se fiando de que a torcida resolve. A torcida do Flamengo hoje era maior do que a torcida do Fluminense aqui no Maracanã. Mas a torcida do Flamengo sai acabrunhada, sabe por quê? Porque não tem jogo. Não tem como o Flamengo conseguir, que é o que o Atlético do Paraná vai fazer, não tem como, dessa maneira, o time do Flamengo conseguir penetrar nos blocos de marcação. O Michael pegava aqui a bola, meus amigos, por fora do bloco de marcação. Quando ele pegava, porque ele foi um dos poucos que tentou, ele tinha ali, meus amigos, 4, 5 jogadores pela frente. O nosso meio-campo não funcionou desde o primeiro minuto. O Andrés Pereira mal posicionado, uma volância com o Thiago Maia de primeiro volante. Meus amigos, o primeiro homem de meio campo sendo o Thiago Maia, defensivo, Flamengo jogando com 2 volantes, num jogo que era para ser franco, num jogo que o Flamengo podia atacar muito, porque o Fluminense veio aqui com o propósito de se defender. Aí você vai dizer assim: não, mas aí o Fluminense veio com o propósito de contra-atacar. Nem isso, porque todos os gols do Fluminense foram de falhas defensivas dos mesmos caras que nós estamos criticando há muito tempo. Então, companheiro rubro-negro, o que eu tenho para falar para você?
uma desgraça. O que aconteceu aqui é vexatório, todo mundo aqui saindo com a cabeça baixa, é o que vai acontecer no sábado, sem falar os outros problemas, você tem no sábado, você tem um domingo ainda pela frente, como é que você vai ver futebol? Como é que um Flamengo, com um time caríssimo desse, me pergunto, eu aqui, como um time caríssimo desse consegue ser tão irregular, como é que um time desse, meus amigos, não consegue gerar perigo para o time adversário? Fico eu aqui. Compara o time do Fluminense que entrou em campo hoje aqui no Maracanã. Compara esse time, compara com o Flamengo. Vai lá no Transfermarkt, falei isso ontem no vídeo. Muita gente dizendo assim, você está exagerando, compara lá o valor de cada jogador do Flamengo e compara com os jogadores que o Fluminense apresentou dentro de campo e saiu vitorioso por 3-1, é vexatório. Aí agora o Renato deve estar dizendo aí, não, mas nós não temos o De Arrascaeta, nós não temos o Gabigol, tivemos que poupar o Pedro, o Isla não jogou, o Bruno Henrique também não jogou, completo. Meus amigos, o time que entrou em campo aqui tinha obrigação de vencer o time do Fluminense. Então, eu, sinceramente, se você quiser acreditar em matemática, tudo bem, ainda dá. A matemática prova que ainda dá, mas não tem como. Não tem como. Se do Flamengo não tem, meus amigos, essa disposição para aguentar. E eu quero dizer uma coisa para vocês, acabou o amor. Acabou, porque a torcida do Flamengo estava aqui hoje e retumbantemente mandou o Renato ir tomar caju. A torcida do Flamengo não quer o René, deixou bem claro isso aqui, que não quer o René. A torcida do Flamengo deplora esses zagueiros que estão entrando dentro de campo. A torcida do Flamengo não quer mais o Renato Gaúcho. Aos 85 minutos de jogo, depois que o René falhou 2 vezes, depois de inúmeras jogadas pelo lado esquerdo, botar o Ramon. Só aí, botar o Ramon. Eu morri de rir aqui. Foi o único momento do jogo que eu dei uma gargalhada, porque eu falei assim, o cara só pode estar brincando, ele acha que ele vai botar o Ramon agora e vai resolver o quê? Sabe por que ele botou o Ramon? Tomara que você ainda esteja aí para poder me ouvir. Sabe por que ele botou o Ramon? Eu vou dizer a vocês, porque o René cometeu o 30º erro ali na partida e ele esbravejou com o René e o René respondeu para ele. Foi só por isso que ele tirou, porque ele esbravejou o René, respondeu para ele, ele se virou para o banco e mandou a substituição aos 85 minutos. O companheiro Renato Gaúcho precisa aprender que gestão de time não é você deixar de escalar jogadores que estão melhores do que aqueles que estão lá dentro do campo, porque ele não quer tirar com o propósito de não ferir suscetibilidades. Não é assim que gera o time. Então, portanto, uma vergonha que aconteceu hoje aqui. Não tem outro nome. É vergonhoso. Eu vou sair daqui agora, meus amigos, com a cabeça baixa. Eu não vou entrar nas redes sociais porque eu tenho vergonha na minha cara, porque eu sou rubro-negro. Eu não posso aceitar uma porcaria dessa aqui. Então amanhã eu vou fazer uma live às 6 horas e vou destrinchar o que aconteceu aqui com mais propriedade para vocês. Mas quero aqui lhes dizer, vou sair daqui hoje com a cabeça baixa, envergonhado, porque isso aqui não é o Flamengo. Alguém precisa apresentar o Flamengo da atualidade para o Renato. Saudações rubro-negras.